Então, eu não sou um autor que publica livros anualmente. Então, acho que cada projeto é um projeto. Esse foi um livro feito muito artesanalmente, ao longo de vários anos. E, no final das contas, ele é um pouco registro do meu aprendizado, né? E eu acho que no final eu expliquei o que tinha acontecido e não o que eu tinha decidido que aconteceria. Ele não foi planejado para ter essa forma no final, né? Assim como eu não sou especialista nesse assunto. Eu sou antropólogo que foi para campo para estudar a relação entre mídia e mobilidade social e estava num lugar que, como muitos bairros do Brasil, tem quase metade da população evangélica, né? Então tinha lá uma igrejinha católica, 9 terreiros de candomblé e mais de 80 igrejas evangélicas. Então, ao longo dos 18 meses que eu tive em campo, eu fui ganhando familiaridade com esse assunto, familiaridade empírica, senti vontade, necessidade de escrever um livro sobre isso, e o livro cruza a experiência vivencial com essas pessoas com o que outros antropólogos, esses sim especialistas no assunto, falaram sobre esses aspectos. Então ele apresenta uma bibliografia, é o que na academia algumas pessoas chamam de revisão bibliográfica, mas a minha é uma revisão bibliográfica que tem como trilho a experiência vivencial, então ela não é chata, entendeu? Ela tem essa preocupação com o leitor. E no final das contas, quando o livro estava ficando pronto, eu vi que tinha muitos capítulos pequenos, né? E aí coube explicar ou dizer que ele poderia ser consumido das duas formas, né? Ou como eu preciso aprender sobre esse assunto, a relação entre evangélicos e racismo, questão da sexualidade política e por aí vai, ou eu posso ler o livro inteiro. Na verdade, são 3 grupos. É que são muitos. O histórico são esses que emergiram a partir da Reforma, né? Por isso que eles são históricos, ou histórico de missão. São essas igrejas que plantam, essas denominações que plantam igrejas a partir do serviço pago de pessoas missionárias, né? Então, esses são os históricos. Daí, no meio do caminho, a partir do final do século XIX e início do século XX, aparece um fenômeno novo, que é o pentecostalismo. Então, eu separo, todos eles são evangélicos, né? O principal elemento de diferença é a presença daquilo que na academia se chama de mágica, né? E eu explico que é na academia porque não é um desrespeito a essa comunidade. Não estou dizendo que ninguém está fazendo mágicas ali, mas é o termo que a gente usa para denominar essas muitas ações em que o sobrenatural, o Espírito Santo está presente, e estando presente ele opera milagres, opera transformações, curando doentes, arrumando emprego, ajudando quem é viciado, dependente e por aí vai. Então, eu acho que a principal diferença é, se você vai numa igreja e nessa igreja as pessoas falam em línguas, essa presença do Espírito Santo, né, que se manifesta de formas variadas, falando em línguas, expulsando demônios, curando e por aí vai, a gente está falando do pentecostalismo. Se você vai para uma igreja histórica, provavelmente você vai ter ali um pastor que foi para um seminário teológico, um seminário rigoroso, ele conhece hebraico, ele conhece grego, ele conhece, sei lá, outras línguas, às vezes alemão, enfim, dependendo dos interesses teológicos que essa pessoa tenha. Então você vai ver um culto calmo, um culto erudito, um culto intelectualizado, em que essa presença da força divina na transformação, naquele momento do culto, não acontece. Então, o pentecostal
em geral, é esse culto mais cheio de vida, mais emotivo, mais corporal, senta, levanta, às vezes roda, fala muito, tem a conversa entre o pastor e as pessoas, o pastor diz uma coisa, as pessoas respondem. E o culto histórico é um culto muito mais, lembra aí uma aula de filosofia. Então, o termo, ele é um termo complexo e eu não recomendo que se use. Tem que usar, mas tem que saber usar, né? Neopentecostal hoje virou uma maneira de você falar a igreja do mal, entendeu? Porque o neopentecostalismo, ele identifica, classifica essas igrejas que, entre outras coisas, representam a teologia da prosperidade. Então, a partir daí você fala do pastor que quer ficar rico, a partir daí você fala do pastor que tira dinheiro dos coitadinhos. Então, se torna uma maneira de você dizer, de um jeito educado, que você acha que aquela igreja é ruim, né? Mas, em geral, quem fala isso não conhece a descrição sociológica do termo e está usando dessa maneira improvisada, daí eu não recomendo. Acho que todo mundo pode fazer literatura, né? Inclusive porque nós somos contadores de histórias. Está conversando no ônibus, está fazendo literatura. Eu tenho uma visão muito, acho que, particular em relação a isso, né? Eu acho que se a gente aprende a escrever com a espontaneidade com que a gente conversa, escrever é muito menos complicado do que poderia ser. Então, se você consegue contar uma história, e daí tem graus de sofisticação, né? Você pode contar essa história, uma pessoa que conta uma piada, por exemplo, ela cria um clima até ter a solução aí da questão. Você pode trazer elementos, enfim, descritivos. Tem um filme muito bom sobre uma piada sendo contada que chama The Aristocrats, Os Aristocratas, que é um filme maravilhoso, é um documentário maravilhoso que começa contando uma história que daí, assim, é uma piada a partir da qual se improvisa. É uma piada interna, ou seja, que é contada nos bastidores. Isso raramente é levado a público, porque é uma piada em que o contador de histórias, o comediante, né, o stand-upper, ele improvisa em cima de todos os tabus possíveis. Ele leva no limite o que é politicamente correto. Assim, então você pensa as coisas mais grotescas. A piada consiste em você não só ser criativo, mas ser criativo dessa forma totalmente politicamente incorreta. E ele vai no ambiente dos comediantes e eles vão contando as suas versões do Aristocrats. Mas o documentário tem uma finalidade, porque ele está falando de Nova York pós 11 de setembro. E ele conclui com um momento em que um determinado cara estava fazendo um show, ele começa a brincar com 11 de setembro, as pessoas dão uma travada, falam, não, acho que está muito cedo, não é hora de brincar. E ele emenda essa gag dos aristocratas, né? Depois você procura e é divertido. E daí a plateia vai abaixo, ele cria ali um momento assim de explosão, de, sei lá, as pessoas de alguma forma largam, né? E a partir dali passa a ser possível falar sobre o 11 de setembro dentro do argumento do filme. Então, eu acho que a literatura, ela é, de alguma forma, esse mesmo exercício, né? É um exercício de espontaneidade a partir das suas próprias referências, né? Então você improvisa a partir daquilo que você conhece, de uma maneira que é
construída a partir das ferramentas que você tem. Então, se você é uma pessoa que escreve bem, então o seu texto vai ser um texto que brilha, né? Um texto. Se você é uma pessoa loucamente criativa, né? Ou se você é uma pessoa que vai a lugares estranhos, interior, enfim, você vai preenchendo aquilo, né? Mas eu não vejo diferença entre uma conversa que a gente tenha no café da manhã, em que você fala sobre um evento que aconteceu no posto de ônibus, em que você viu, por exemplo, esses dias eu estava caminhando na rua, veio ao meu encontro uma pessoa que devia ter mais ou menos a minha idade, uma mulher magra, com cabelo curto, com olhos muito tristes, mas não necessariamente ela estava triste. Ela veio na minha direção, era domingo, eu estava descendo ali para os jardins, e ela me entregou um papel. E esse papel era para vender apartamentos, né? E eu me compadeci muito dela e pensei, quem é essa pessoa, né? E fiquei imaginando ali que contexto que leva essa pessoa a ser, né? A estar no domingo na rua abordando estranhos. Para mim isso tá, assim, se eu quisesse, eu não digo que seria um bom produto, mas isso em si já é a matéria-prima de um produto. Não, mas é que é outra coisa, né? O cientista, ele, é óbvio que ele, em algum nível, está contando uma história, né? Porque senão seria só dado, né? Seria só resultado de dados, né? Seria tudo 0 e 1. Então ele está contando uma história, mas ele está partindo de um princípio que ele usa evidências, né? E que ele está batendo essa evidência com a história do estudo desse tema. Então ele tem um trilho ali para seguir, né? Ele tá... Essa transição aconteceu para você. O Povo de Deus era um trabalho. Esse era um trabalho acadêmico, de mestrado. Não. O Povo de Deus, como eu disse, eu fui a campo estudar a relação entre mídia, uso de mídia e mobilidade social. Não tinha nada a ver com religião. Eu não tenho a ver com religião. Eu não sou religioso. Minha família não é religiosa. Eu fui a campo para estudar por que o pobre brasileiro usa a internet, sendo que ele não tem nem o recurso, nem a escolaridade para fazer isso. E o que esse uso da internet produz na vida dessa pessoa. Por que ela vai atrás do know-how e vai atrás do dinheiro para comprar um equipamento que ela não tem familiaridade, porque a gente está falando de pessoas com o ensino fundamental incompleto. Assim, são pessoas que olham para um teclado como se fosse aquilo uma ferramenta alienígena. A gente não tem essa noção, entendeu? Nesse contexto, uma parte significativa das pessoas que vivem nesse bairro, que é um bairro comum de periferia, eram evangélicos. Por causa disso, eu passei a conviver com essas pessoas, fui ao longo do processo entendendo e principalmente revendo aí uma série de preconceitos, e o Povo de Deus é o resultado desse processo. Não tem nada a ver com minha pesquisa de doutorado. A pesquisa chama Mídias Sociais no Brasil Emergente, está publicada também, é um livro acadêmico. Quando eu terminei esse livro, daí eu fui trabalhar no Povo de Deus por achar que as pessoas que vêm da minha bolha, da nossa bolha, precisavam estar mais informadas sobre esse assunto, pelos motivos que são mais ou menos óbvios aqui. Você está falando eleitoralmente, do ponto de vista do consumo, é um público desconhecido e importante. Então, primeiro sobre laicidade, né? E deixando claro que eu não sou religioso aí. Existem tipos de... Primeiro, acho que a primeira coisa interessante em relação ao estudo, e é irônico, não é só interessante, mas é irônico, quem traz esse elemento é o movimento protestante evangélico, né? No contexto das guerras de religião, em que
o grande argumento, originalmente um argumento do Lutero, é: eu não vou concordar com uma coisa sem que a minha consciência concorde. Você pode evoluir isso para dizer: eu não vou acreditar num Deus que o meu coração e a minha cabeça não estejam de acordo, né? Isso talvez seja o primeiro passo para as outras conquistas ou as outras bandeiras do iluminismo, né? A primeira delas talvez a da liberdade religiosa. Então, acho que primeiro é importante mencionar isso. Nós estamos hoje falando sobre a liberdade religiosa, que foi alguma coisa que surgiu dentro do meio religioso, inclusive dentro do meio evangélico, né? E que hoje, numa volta de, 360 graus, alguns evangélicos começam, de alguma forma, a não levar em consideração essa conquista que eles mesmos produziram. Sobre laicidade, existem escolas, né? E a gente pode falar, por exemplo, da escola americana ou da escola francesa. A escola francesa é mais parecida com a nossa. Nada de religião no Estado, né? Estado e religião não tem a ver. A laicidade americana o Estado não é religioso, mas a religião é boa. Então, a questão ali não é existir ou não religião, é que exista um ambiente plural religioso, né? O Brasil, e esse é um assunto importante, né? Os evangélicos no Brasil não evoluíram na velocidade que evoluíram, ou seja, eram 6% há 50 anos e hoje são quase 30%, à toa. Eles estão construindo a tradição em cima de um país católico, um país colonizado pelo catolicismo. A presença dos jesuítas aqui foi uma presença também estimulada pelo Estado português. Então as pessoas, por exemplo, os muitos migrantes do sertão que vieram para cá, para o Sudeste, durante a seca e continuam vindo, eles já trazem junto com eles uma série de entendimentos de mundo informada pela Bíblia Católica. Eu acho esse um ponto importante porque a gente tem falado sobre laicismo e laicidade muito em função dos evangélicos, como se antes isso existisse. E o Estado laico brasileiro é um Estado laico católico, né, em que o catolicismo, num primeiro momento, era o próprio Estado, estava a partir do rei, né, e num segundo momento, e que a gente pode argumentar que existe até hoje, é um catolicismo que informa a maneira como a gente vê o mundo, né? Você trouxe um exemplo simples, que é a presença do crucifixo nas repartições públicas, né? E o direito? E o direito vem do direito romano. Roma é a sede da igreja. Essas coisas estão misturadas, né? Então você tem aí uma presença forte, uma influência forte do catolicismo no ambiente das leis, no ensino das leis. Não é à toa que você tem aí alguns ministros do Supremo, por exemplo, Flávio Dino, por exemplo, Zanin, inclusive indicados pelo Lula, que são católicos praticantes. Não é por acaso, né? Uma presença do catolicismo importante também nas Forças Armadas, né? Quando houve aí esse anúncio das pessoas possivelmente envolvidas no golpe de Estado, que foi planejado, não havia ali evangélicos, haviam católicos, né? Assim, isso acho que expõe aquilo que a gente não entende, porque o pé em que o catolicismo está hoje coitadinho do catolicismo, ele está morrendo. O catolicismo, ele está mais presente na gente do que a gente consegue perceber.
ele informa a maneira como a gente entende o mundo. Por exemplo, ao reclamar, né, a partir dos anos 70, quando a imprensa começa a falar com frequência sobre evangélicos, sobre o que eles falam? Sobre dinheiro. É o pastor que está roubando, é o pastor que está explorando. Para quem que dinheiro é proibido? É para os católicos. Entendeu? O evangélico, o protestante, tem uma relação boa com o dinheiro, né? O que não quer dizer que alguns pastores não sejam, de fato, pessoas mal intencionadas. Mas a birra, ou seja, tem muitas coisas acontecendo ali. Por que o recorte que os jornais fizeram foi sobre isso? Por que quando você fala sobre dinheiro, por exemplo, você fala assim, coitadinho daquele fiel que está dando, né, sei lá, 10% do pouquinho que ele tem. Você pode pegar o mesmo argumento e virar de cabeça para baixo. Eu estou transformando o coitadinho que recebia em um protagonista que oferece. Isso muda o lugar dele na sociedade, muda a maneira como ele se percebe. E, no entanto, a gente está sempre, principalmente no começo, recortando tudo a partir dessa percepção católica que acha que o dinheiro é sujo. O dinheiro, enfim, dinheiro é uma coisa podre. Você tem que ficar pobre mesmo, porque sendo pobre você vai para o céu. Quem fala isso em geral é quem está com a barriga cheia e que faz uma viagem para o Nordeste toda semana, todo ano levando a família, né? E reclama de pobre no avião. É o católico, né? Eu acho que um teólogo responderia melhor essa pergunta, não é o meu caso. Eu me sinto um pouco à vontade, não pouco, mas alguma coisa à vontade para falar sobre evangélicos no contexto periférico, né? Mas eu entendo que o protestante pode ter uma atenção maior ao Velho Testamento do que ao Novo Testamento. Daí esse Deus. Mas eu me sinto completamente desqualificado para dizer com propriedade isso, porque não é como eu disse, eu não sou um leitor da Bíblia, eu não sou evangélico, então eu não saberia dizer isso. Perfeito. Você acha que o Caetano Veloso fez jus a seu vanguardismo e viu o futuro assim, ou foi uma coisa muito natural? Pode ser as duas coisas também. Olha, eu acho que... Bom, primeiro é um assunto que ele mesmo fala, né? É um assunto de dentro da casa dele. Ele teve 2 filhos, ele tem 2 filhos que foram envolvidos, foram evangélicos. Um continua sendo evangélico. Ele teve esses dias no Serginho Groisman e falou bastante sobre isso, né? Mas eu acho que ele foi vanguardista em 2 sentidos, pelo menos, né? Primeiro, em falar publicamente sobre isso, um assunto tão delicado, né? Um assunto tão cheio de... E não só falar sobre isso, mas interferir publicamente pelo show, pela turnê que ele fez, e que essa era a música que as pessoas menos queriam ouvir, né? Então ele fez isso pagando um preço de reputação, né? Que ele não precisava ter feito, e acho que ele foi vanguardista nesse sentido, mas principalmente entendendo que essa é, sociologicamente, uma pauta importante, né? Essas pessoas votam, as pessoas compram, as pessoas produzem cultura, e a gente precisa ter um pouco mais do que... a gente precisa ter um pouco mais do que achismo para falar sobre esse tema. Então, em geral, quem fala sobre religião, sobre evangélicos, fala porque é uma pessoa com mais escolaridade, mas ela tem pouca ou nenhuma escolaridade, nem vivência para falar sobre evangélicos. Então, a consequência disso é que ela se sente muito, porque ela se sente elite intelectual do país, se sente no direito de opinar sobre qualquer coisa, mas isso não é consequência do fato dela ter
mérito para falar sobre esse assunto. Ela simplesmente acha, porque as pessoas no entorno dela acham. E ela repete, em geral, preconceitos que são de origem católica. Como eu fazia. Eu também fiz isso. Olha, o meu cálculo é o seguinte, mas não é um cálculo acadêmico, não é um cálculo... Meu cálculo é, se esses espaços estão oferecendo alguma coisa, por exemplo, ambiente para crianças no contraturno escolar, cesta básica, uma oportunidade para treinar a leitura, entre muitas outras coisas, esse contexto, se ele ajuda alguém que precisa e não tem mais ninguém ali para oferecer isso, eu sinto que é positivo. Tem um momento que você usa o termo teleevangelista, né? Ele se conecta a isso? Por que tem essa preponderância com a tecnologia? Teleevangelismo é a igreja transmitida pela TV. Eu acho que eu não entendi a pergunta. Se o evangélico é mais tecnológico? Isso, você fala que você entra na seara do empreendedorismo. Né? Inclusive você falou do dinheiro, então também tem essa questão de ser os menos símbolos católicos, né? Onde o dinheiro é sujo, não sei o que. Não, eles têm essa coisa empreendedora, né? E aí você aponta que tem uma recorrência maior desse empreendedorismo na área da tecnologia. Você chegou a alguma conclusão sobre isso? Não estou lembrado desse trecho. Da tecnologia, não? Não me lembro de ter escrito sobre isso. Tá, que eu até anotei aqui que você... Tem a página aí? A gente pode ler. Não tem a página. Mas justamente eu fiz a pergunta porque você não foi, você só falou e voltou, assim. Aí por isso que eu perguntei se você sabia por que eles trabalham mais com tecnologia, por que eles tendem a empreender na área da tecnologia. Não acho que eu tenha dito isso, sinto muito. Tá, pode acontecer. Olha, eu acho que a gente está num ambiente muito tenso por conta da polarização. Eu sinto que os meus colegas na academia são pessoas que têm muito cuidado, porque a academia é um lugar que disputa muito os temas da pauta moral. Então existe sim, eu entendo, uma preocupação deles em ter muito cuidado na hora de falar qualquer coisa, especialmente se for alguma coisa positiva em relação aos evangélicos, por conta desse ambiente hoje de polarização. O livro termina falando sobre esse assunto, mas soltando essa palavra é para improvisar a partir de uma palavra? Estou dando uma nota. Eu ia perguntar se você acha possível essa aliança entre os evangélicos e os ecologistas, né? De alguma maneira, digamos, os ecologistas que tirariam proveito dessa capilaridade. Então, o livro termina, não é que eu acho possível, é que existe dentro do campo evangélico teólogos e especialistas, pastores, que percebem, fazem uma leitura da Bíblia que entende que a função do homem na Terra não é extrair o planeta não é o brinquedinho para a pessoa tirar proveito. O planeta é para o adulto se responsabilizar por ele. E aí tem uma convergência grande com o tema da proteção do meio ambiente, e isso não é eu achar possível ou não achar possível, isso existe, está dado. Na verdade, o que eu tô querendo dizer aí é que houve no Brasil, a partir dos anos 50, um fenômeno climático que produziu uma migração de 20 milhões de brasileiros num período muito pequeno. Isso alternou a distribuição populacional no país. O país era um país principalmente
rural, se tornou um país predominantemente mais de 80% urbano, e a Igreja Católica, porque esse processo foi muito rápido, não está presente nesses bairros que surgiram nos últimos 50 anos. E o evangélico, porque o evangélico não tem um papa que decide o que é certo e o que é errado, ou seja, você tem, literalmente, qualquer pessoa pode abrir uma igreja, você tem uma presença mais intensa dessas igrejas dentro desses ambientes, dentro desses espaços periféricos. Acho que é possível, é um caminho possível, porque a crise climática, não pela crise climática em si, né, mas a crise climática, que não quer dizer aquecimento global, né, quer dizer um clima desorganizado, né, não tem mais primavera, verão, outono e inverno, você tem longos períodos de seca, períodos de inundação, esfria muito, etc. Isso produz deslocamento populacional que tensiona áreas urbanas. Então você vê aí a quantidade de pessoas atravessando pelo norte da África para a Europa, isso levando esses países a precisar responder a isso de alguma forma, enfim, pela presença de um número grande de pessoas novas para atender, e essa situação de tensão pode ser respondida também a partir de ação missionária e pela presença de igrejas que fazem isso em qualquer lugar, né? Um lugar onde precisa, estar lá a igreja de alguma forma atuando. Vou aqui mandar um áudio que talvez possa ser uma boa contribuição, não sei se vocês pensaram sobre isso, mas é algo assim que fica muito na minha cabeça. Então, de repente, perguntar para o Juliano sobre todo o trabalho dele que ele fez em relação aos evangélicos cristãos, né? Associando, porque assim, me parece muito na fala dele, ele trazendo, como diz até o livro, a importância deles no Brasil. E ele traz pontos que são muito importantes mesmo, relevantes, e me fez olhar de uma forma totalmente diferente, né? Agora, de repente fazer uma associação, por exemplo, com o documentário Apocalipse nos Trópicos, que a Petra traz algo muito importante, como esse movimento que vem crescendo muito, ele também é maléfico de alguma maneira, mas muito mais do que ser evangélico, ser cristão, eu entendo como fundamentalismo. Acho que o fundamentalismo é algo muito mais perigoso do que a religião em si, entendeu? E eu sinto que ele fala da religião, mas a gente não pode negar que a gente tem um problema seríssimo aqui no Brasil quando se trata de fundamentalismo, e especialmente quando a religião começa a tentar tomar conta do Estado, um Estado que é laico. E eu acho que o Apocalipse nos Trópicos aborda muito bem isso. Então, de repente, fazer essa associação, mas eu imagino que o Elibe já tenha pensado bastante sobre isso. Mas deixa aí a minha fala. Um beijo, obrigada, jornalista rádio. Não, eu não tenho nem o que responder, eu concordo, é isso aí. O que eu digo, em geral, não é que os evangélicos, o fenômeno evangélico não traga tensões e dificuldades, traz um monte. Eu só advogo que a gente, da mesma forma como presta atenção no que é ruim, que a gente presta atenção também nas coisas interessantes. Para mim são três, né? Basicamente. Primeiro, a redução da violência doméstica pelo fim do consumo do álcool. Quem já ouviu famílias sendo espancadas porque o pai está insatisfeito com o trabalho infeliz que ele tem e ele, no dia do pagamento, senta no bar e gasta o dinheiro todo, volta para casa, é confrontado, deve ser ouvir horas de espancamento. Quem nunca ouviu isso, acha que violência doméstica é um assunto, sei lá, bacaninha e tal. É uma tragédia. E o fato de você, nesse caso específico, parar de beber porque você se converteu e esse aspecto da violência deixar de existir, eu acho maravilhoso. Segundo, o evangélico, ele é convidado a ler.
porque diferente do católico, existe ali uma motivação de que você encontre Deus a partir da leitura da Bíblia. É uma relação entre você e Deus mediada pela Bíblia. Ninguém fala isso, mas se você for ver na porta de muitas igrejas evangélicas, tem uma plaquinha lá: oferecemos curso de alfabetização de adultos. Se alguém está oferecendo uma alfabetização para a pessoa ler a Bíblia, que faz com que ela, melhorando essa capacidade de ler e escrever, tenha um trabalho secretarial, um trabalho iniciante no ambiente administrativo, eu não acho que isso seja ruim, eu acho que isso seja maravilhoso, né? Se essa pessoa, porque tem mais familiaridade com a cultura escrita, estimula que o filho continue na escola e depois banca esse filho, mesmo sendo uma pessoa pobre, banca o fato do filho não estar produzindo e banca o dinheiro que ele gasta para ir para a escola, para essa pessoa ter uma formação, eu acho isso incrível, né? Mas em nenhum lugar do meu livro você vai encontrar dizendo que evangélicos são anjos. Ao contrário, né? Eu acho que essa informação está fartamente conhecida, e eu concordo com esses problemas todos. Eu acho criminoso a pessoa usar o espaço da igreja e a posição dela como intermediário, o suposto intermediário de Deus, para abençoar um candidato. Acho que isso é crime, né? Levar candidato para dentro da igreja, porque é muito ruim, porque a pessoa que está lá, ela está exposta e aberta num ambiente religioso, né? Se o pastor coloca a mão na cabeça de uma pessoa, a interpretação ali é que Deus está abençoando esse candidato. Isso é errado, sabe? O pastor tem direito, como qualquer cidadão, a ter a opinião dele. Agora, dizer que o candidato A, o candidato B é o candidato de Deus, eu acho que é um uso muito corrupto da religião. Inclusive, o que acontece depois disso, esse candidato entrando e querendo converter as pessoas por meio do Estado. Não é converter pelo exemplo, não é converter pela palavra, pelo argumento, é proibido isso porque está na Bíblia que é isso. Poxa, é proibido para você que acredita na Bíblia, não é para outra pessoa, né? A questão é que esses temas todos a gente tem grande familiaridade, né? Agora, para dialogar com as pessoas, não adianta você ficar falando que você é burro e que eu estou certo, né? Você precisa estar no lugar. Quem falou isso foi Henrique Vieira. O Henrique Vieira, numa conversa gravada, inclusive, ele fala como é que essa pessoa moderna deveria se envolver com esse assunto. Ele falou, primeiro tem que tirar o livro de palavras de certezas debaixo do braço e ir lá para ouvir. Né? Primeira coisa, né? Você não vai lá para convencer ninguém de nada, você vai lá para conhecer. E a segunda, se essa pessoa joga fora palavras como família e amor, né? Família por quê? Eu sou família e vida. Família, amor e vida, ele falou. Por que não pode falar sobre vida? Porque se falar que você é a favor da vida quer dizer que você é contra o aborto. Matou a vida. Família. Falar alguma coisa boa sobre família, você está falando do patriarcado. Matou a família, né? Amor. Amor é brega. Amor é... né? Não... Matou o amor. A gente acabou de destruir 3 pontes de comunicação para falar com alguma coisa que é importante para... Não é só para evangélico, né? Eu diria que para o Brasil popular inteiro, né? Imagina você falar com brasileiro popular sem falar em vida, família e amor. Eu acho que é essa arrogância, né? Na verdade, eu escrevi sobre evangélicos, mas eu estou escrevendo sobre nós que vivemos num país radicalmente diferente do país que a maioria dos brasileiros vive. A gente não se dá conta disso. Eu gosto muito da metáfora do mundo invertido, daquele seriado Stranger Things, né? Que é o mesmo mundo, mas ele é completamente diferente. A gente vive nesse outro mundo, sabe? As diferenças estão muito postas. Quem que vai de carro e quem que vai de condução? Quem que vai para hospital público, quem tem plano de saúde? Quem que vai para a escola privada, quem vai para a escola pública? É um fosso. E daí, de um lado de cá, você tem os 13% do Brasil que leem livros, segundo o INAF, ou seja, o 13% dos brasileiros que conseguiram
ou porque batalharam, ou porque têm condições familiares, ter a educação que coloca essas pessoas numa condição diferenciada na sociedade, e você tem o resto do Brasil, que ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil reais por mês no máximo, às vezes, em geral muito menos do que isso. Essas pessoas que não vivem no Brasil das outras pessoas, se não vivem, não conhecem, não têm amigo, não frequentam e não conhecem a literatura acadêmica sobre esse assunto, se sentem incrivelmente inteligentes para, por uma maneira mediúnica, querer opinar sobre um assunto que elas desconhecem, em todos os sentidos, porque é bacana dizer, ou seja, falar sobre evangélico, hoje, é a maneira politicamente correta de você ofender o preto, pobre, favelado, mulher, periférico, porque o evangélico é tudo isso. O evangélico não é o branco rico, o evangélico é assim, a principal religião das pessoas pretas no Brasil é o pentecostalismo, que está nas periferias, né? Então, se você pode, se é legal, se você ri da piada do evangélico, essa é a piada que permite que você continue, de alguma forma, expressando o seu preconceito de raça, de classe, de religião, etc., de uma maneira politicamente aceita. Parabéns! Não, na verdade, eu escrevi sobre o filme, né? Eu acho que ela desconhece esse tema e escolheu representar um evangélico e com isso eu acho que ela reforçou mais o preconceito desinformado que se tem sobre evangélicos, que é um livro sobre o Silas Malafaia, não é Apocalipse nos Trópicos, é Silas Malafaia, né? Mas é isso, não acho que ela seja tenha tido uma intenção ruim, mas eu gosto muito mais do trabalho do Miguel Salvador, que é um documentarista evangélico, que esse ano lançou um documentário no YouTube, muito limitado do ponto de vista técnico, mas acho que infinitas vezes mais poderoso em termos de resultado. O filme chama O Lugar Onde Mora a Esperança e está disponível no YouTube. Miguel Salvador. E é um filme de um evangélico falando com 5 ou 6 pastores, descascando o cristianismo evangélico por dentro. Apontando cada problema, mas daí de uma maneira informada, né? Que a Petra, infelizmente, não é o lugar dela. Então ele fala dentro dessa tradição. Então são os neocalvinistas. Os neocalvinistas têm esse problema, eles são muito cabeçudos e eles perderam a compaixão. Daí você tem as pessoas que são as igrejas com dono. As igrejas com dono são um fenômeno aqui. Eu não vou acusar todo mundo, porque algumas igrejas têm dono, então estou falando dessas igrejas, né? As igrejas com dono existem, ótimo. Então, falando das igrejas com dono, onde que está na Bíblia que você tem propriedade sobre a igreja, que você pode ganhar dinheiro? Então, sim, o filme do Miguel Salvador corresponde ao que a Petra Costa faria se ela escrevesse sobre o meio dela, né? Ou seja, sobre aquilo que ela tem imensa familiaridade, né? Uma pessoa de origem aristocrática no Brasil, se ela olhasse para esse umbigo, tendo a condição que ela tem de observar o que é ali dentro, e falar, olha, eu estou falando aqui em relação a essas práticas de empresários, estou falando isso aqui em relação a esse tipo de filantropia, ou seja, é o mundo dela. É o que o Miguel Salvador faz como evangélico. Como evangélico, ele enxerga tudo e fala assim, estamos falando desse problema. Entendemos o que estamos falando aqui? Então, estamos falando dos neocalvinistas. Qual o problema deles? Né? Mas ela não tem esse vocabulário, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, é alguma coisa prejudicial porque ela fortalece o preconceito. Não, o preconceito é um outro nome para uma arrogância que se acha suficientemente informada sobre uma coisa que não se sabe, né? E essa é a questão, né?
Não falo, não tem nenhum julgamento, né? Eu acho que ela faz, esteticamente é um filme interessante, mas eu acho que seria melhor se ela soubesse mais e soubesse diferenciar mais as coisas. E eu entendo que ela deu uma visibilidade para o Malafaia que ele mesmo não tem dentro do mundo evangélico. Quem dá o poder para o Malafaia somos nós que achamos que ele é o grande intermediário do campo evangélico. Ele não tem esse poder. Né? Ele está dentro de uma Assembleia, uma parte da Assembleia de Deus, e mesmo assim ele é uma pessoa marginal dentro desse mundo da Assembleia de Deus. O cineasta aí está no YouTube livre, né? Muito bom, Lugar Onde Mora a Esperança. É um longa? É um longa. Acho que é o 5º ou 6º longa dele. Ele é excelente. Pô. E ele fez Na Raça, vocês conhecem ele? A gente trouxe ele para São Paulo. Ele veio mês passado aqui, apresentou o filme no Itaú Cultural. Foi muito bom. E o Henrique Vieira, o que você acha dele? Eu acho que ele cumpriu uma ótima função de alguma forma, mostrar que existe variedade dentro do mundo evangélico.